Paz e graça, mais uma vez, que o seu bendito nome, maravilhoso nome, possa ser exaltado entre nós, entre as nações. Amém. Aleluia, Deus se louvado. Irmãos, hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre o amor de Deus. Nossa, até parece ser redundante, porque todas as pregações a gente fala do amor de Deus, não é verdade? De uma forma ou outra, a gente está meditando e pensando e refletindo sobre o amor de Deus. Mas hoje nós vamos ser mais específicos. Na realidade não só hoje, mas hoje e mais uma pregação, porque eu não gostaria de exaurir, de terminar tudo, condensar tudo apenas no sermão de hoje. Eu gostaria de dividir esse sermão em duas partes. Nós vamos falar sobre o amor de Deus e nós vamos falar sobre o amor de Deus, parte 1, e sobre o amor de Deus, parte 2. Agradecer os amados irmãos e amigos que nos assistem pelas redes sociais, pela nossa página no Facebook, aqueles que também posteriormente terão acesso a esse conteúdo pelo nosso canal no YouTube. Que Deus possa ser engrandecido cada vez mais na sua vida. Amém? Irmãos, quando nós pensamos na palavra amor, nós pensamos primeiramente no contexto da língua portuguesa. Essa palavra amor é uma palavra muito ampla. Eu já até estive meditando sobre isso e não vou fazer como no sermão anterior, em que eu fui destrinchar o significado da palavra amor no seu original grego. Porque no original grego não existe apenas uma palavra para definir o amor. Por exemplo, o amor entre um casal, o amor entre um pai e um filho, o amor entre amigos e o amor de Deus. A gente usa apenas a palavra amor. Mas no grego, na língua original da palavra do Novo Testamento, a palavra amor, ela tem 4 palavras diferentes para dizer, para falar sobre esse amor. Para o amor de pai, amor familiar é uma palavra, eles usam uma palavra estoge. Para o amor filia é o amor para definir a relação de amizade das pessoas. O amor eros, que é o amor de um casal. E por fim o amor ágape, que é um amor de sacrifício. O amor incondicional, aquele que é capaz de sacrificar algo pela pessoa sem pensar em receber nada em troca. E é desse amor, então, que nós vamos falar hoje, esta noite. É o amor ágape, é o amor de Deus. Então, a própria Bíblia diz, lá em 1 João 4,8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você pode conferir aí na Bíblia. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é o nosso verso-chave. Esse é o verso que vai embasar essa reflexão. Deus é amor. E que amor ele é? É o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que é capaz de se doar, de se entregar, sem pensar em receber nada em troca. Esse é o amor de Deus. Mas, irmãos, amigos, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Se Deus é amor, qual é a maior prova que Ele pode nos dar do seu amor, ou que Ele já nos tem dado? Será que Ele já provou para nós que realmente Ele é amor? Às vezes, nas nossas relações familiares, os filhos exigem que o pai dê uma prova de amor, o pai exige que o filho dê uma prova de amor para ele. O casal, uma relação de casal, a relação eros, por exemplo, às vezes um pede para que o outro dê uma prova de amor, porque muitas vezes um não está disposto a se sacrificar pelo outro. Também numa relação de amigo, um amigo pode pedir para o outro uma prova de amor. E aí a grande pergunta é: Deus já nos deu alguma prova de amor? Qual é a prova de amor de Deus?
E aí a gente volta, vai lá para o João Evangelho, o capítulo 15 de João. Você pode abrir comigo. E aqui fala de uma prova de amor de Deus. João capítulo 15, verso 13. Diz assim: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Então Jesus é aquele que deu a vida, entregou a vida. Aí está a prova de amor de Deus, Estevão. Ele entregou a própria vida que era dele por direito. E aí a gente pode entender, a partir do contexto do livro de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, o que é que o homem merece? Porque todo homem é pecador. Se o homem é pecador, então o homem merece a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus, a Bíblia diz, nunca pecou. Jesus merecia morrer? De maneira nenhuma. A vida era dele. E portanto, se a vida era dele por direito, porque ele nunca pecou, o salário do pecado é a morte. Então, se eu não peco, eu não tenho como consequência o pecado. Jesus não tinha para ele o salário do pecado. Então ele fez o quê? Ele assumiu essa dívida de pecado do homem. Ele assumiu essa dívida de pecado do homem. Portanto, a vida que era dele, ele entregou o homem para morrer pelo pecador. Morrer no seu lugar. E a morte que era do homem por ser pecador, Jesus morre ela em nosso lugar. E a vida que era dele por direito, ele nos outorga, ele nos dá de presente, de graça. É a graça de Cristo. Resumidamente aqui o tema da graça e da justificação pela fé. A gente esse ano vai voltar a tocar muitas vezes nesse tema. Ainda vou continuar algumas reflexões posteriormente no livro de Romanos. Então, nesse sentido, ele nos dá a graça, nos presenteia com a vida que era dele por direito, assumindo o nosso lugar, a nossa dívida de pecado. Ele se torna maldito em nosso lugar. Maldito aquele que é pendurado no madeiro, na cruz. E Jesus não era maldito coisa nenhuma, mas ele tomou o lugar de maldito. Ele se fez maldito por nós para morrer em nosso lugar. Então ele deu a vida por nós, sendo ainda pecadores. Conta-se uma história, não sei se é uma lenda, se é uma fábula, ou se é uma ilustração apenas, de um grupo de soldados em que desaparece algo, um objeto naquele meio. E então o capitão chama todos os soldados e diz assim: olha, vocês têm que fazer aparecer esse objeto. Caso não façam, não apareça esse objeto, todos vão pagar com a sua própria vida. Eu fico pensando que em meio àqueles soldados ali, tinha de fato dado cabo do objeto, tinha realmente pego o objeto. Mas então, um dos amigos ali, preocupado com o que poderia acontecer com os outros colegas, soldados, então fez o quê? Sem ser culpado, aí na sua inocência, disse, já prevendo o que poderia acontecer, todos iriam morrer. Ele, para todos não morrer, porque sabia que muitos daqueles homens tinham famílias, tinham esposas. Ele levantava assim: eu estou aqui, fui eu. Ele assumiu uma culpa que não era dele. Então, naquele momento, ele, ao assumir a culpa, ele então morre. Talvez pela culpa de outro que ali estava, que não teve coragem de assumir a culpa. Então, morre um inocente, e um que deveria ser condenado tem a sua liberdade. Foi assim com Jesus. Jesus era inocente, nós estávamos condenados ao pecado e à morte, e recebemos a liberdade. Olhando assim por esse lado, nós dizemos, isso é injustiça, mas você vê que é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é exatamente fazer se cumprir, digamos, uma punição. Não pode haver justiça sem punição, porque seria injusto. Mas
Jesus então nos justifica pela fé. Em que sentido? De que Ele assume a punição por nós. Ele é punido em nosso lugar. Então assim nós entendemos o que diz aqui João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que isso. Não há prova maior de amor do que alguém que entrega a sua vida no lugar de outro, no lugar do pecador. Amém? E ainda nessa reflexão sobre a questão da prova de amor, eu gostaria de levar vocês para o livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Ainda falando dessa prova de amor. Olha o que diz. E eu acho interessante essa versão. Não sei como é que vai estar a versão de vocês. Diz assim: porém Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, em nosso lugar. Eu acho que em algumas versões, quando ainda andávamos nos pecados. Algumas versões, talvez seja a sua que está aí do outro lado da tela, talvez seja a sua que está aqui na igreja, diz assim: Ele morreu em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Agora eu vou ler só o 29. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ele está falando da condição espiritual de antes e de hoje. Nós não vamos nos deter a isso. Nós estamos falando só da prova de amor de Deus. Vamos pensar no nosso passado, na nossa condenação de passado, que Ele então assume a nossa culpa, torna-se pecado por nós, torna-se maldito por nós e nos libera da culpa, faz cumprir a sua justiça, sendo punido em nosso lugar. A punição do pecado que era nossa é a punição então de Jesus, passa a ser a punição de Jesus. Então por isso é uma prova de amor. Ele comprova o seu amor para conosco. Ele prova, eu acho que na versão de vocês tem dizendo assim, né? Ele prova o seu amor para conosco. O fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí ele disse: por que me senti culpado diante desse Deus hoje? Já que eu era pecador antes e ele olhou para mim, ele me amou. Imagine hoje, muito mais seremos livres da ira de Deus, na minha condição que estou hoje, na minha condição de salvo, na minha condição de regenerado, na minha condição de redimido, se antes ele já tinha assumido então toda a nossa culpa, toda a nossa condenação. Então isso é uma prova de amor de Deus. Amém? Amém. Agora eu gostaria de colocar essa prova de amor de Deus da seguinte maneira, pensando no verso de hoje: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí eu vou pensar em Deus, nas três dimensões de Deus, pensando também nas três pessoas da divindade, as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, envolvidos numa cena de amor. Porque não se engane ao achar que Jesus, ao morrer, se entregar em nosso lugar, o Filho que faz isso, ao se entregar em nosso lugar, é o único que demonstra amor. O amor ágape aqui pode ser descrito, aquele amor sacrificial, capaz de entregar a vida sem pensar em receber nada em troca. Nós não podemos pensar apenas no Filho. O texto de João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então, o Pai, ao entregar o Filho, ele demonstra amor. Jesus, a gente já leu aqui, comprova o seu amor para conosco, prova o seu amor para conosco, que ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E também prova o seu amor para conosco, por ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos próprios amigos. Mas o Pai está também refletido aqui no sentido de demonstrar amor,
porque ele entrega o seu filho. Eu acho que quando a gente pensa em amor tem muito a ver com entrega. Jesus entregou a própria vida e o Pai entregou o filho. Mas alguém pode dizer assim, mas não foi o filho que morreu? Mas eu tenho certeza, e alguém que tem filho aqui sabe, que às vezes a gente vê um filho doente, prefere estar no lugar dele. Pega até a Deus, ora até a Deus para que o filho não possa sofrer, que ele possa sofrer no seu lugar. Com certeza o pai poderia ter esse sentimento de estar no lugar do filho, mas ele sabia que a missão era do filho. E assim ele não mediu esforço. O filho único, unigênito, aquele que ele tinha de mais precioso. Tem até um vídeo que eu sempre mostrava na igreja, depois eu vou mostrar posteriormente. Eu não sei se vocês lembram da ponte. Vocês lembram desse vídeo? Vocês lembram que o pai estava com o filho, uma criança, e estava na estação de trem. De repente o filho cai lá onde o trem vai passar. Então tinha dois desvios. Só que se o trem fosse com um lado, ele matava muita gente. Matava as pessoas que estavam no trem e matava outras pessoas. E para salvar as pessoas que estavam no trem e também as outras pessoas, do outro lado, o trem poderia ir pelo outro lado, mas aí mataria o filho dele. Não sei se vocês viram esse vídeo na internet. Então, ele teve que escolher entre o filho e as pessoas que estavam no trem. E o que ele faz? Pesadamente, fico imaginando essa cena, deixa o trem passar por cima do filho para salvar todas as outras pessoas. É interessante nesse vídeo, que vocês podem assistir na internet, que eles depois vão agradecer ao pai, porque devia a vida àquele homem que salvou a todos ali naquele trem. E assim também é o nosso Pai Deus, que salvou todos os filhos por amor de cada um de nós. Amém? Então foi amor. E agora você começa a imaginar a cena do Gólgota. Jesus ali naquela cruz, abandonado, já refletimos outras vezes aqui sobre isso também. Jesus ali naquela cruz, abandonado, ou se sentindo abandonado, né? Bom destacar isso, porque a Bíblia diz que os nossos pecados faz separação entre o homem e Deus, e naquele momento Cristo assumia todas as nossas culpas, os nossos pecados, a nossa condenação estava sobre ele, ele se fez maldito por nós. Portanto, existia uma grande nuvem de pecado que o impedia de se aproximar do Pai, ou fazer com que o Pai não conseguisse chegar até ele, porque o pecado afastava o Pai do Filho. E Jesus desesperado: Pai, por que me abandonaste? Gotas de sangue, né? Suor de sangue, tristeza, abatimento. Até alguns comentários que dizem que pelo espaço de tempo que Jesus foi crucificado, sua morte foi muito curto, que poderia ter demorado, mas o que fez Jesus morrer mais rápido foi aquela dor. Eu fico imaginando que sobre ele, imagina uma mente pesada de culpa, de tristeza, de dor. Com certeza a pessoa sofre demais. E aí Jesus sofria ali naquela cruz. Jesus morria também com os nossos pecados. E a sensação de tristeza, de abandono, de solidão, todos os sentimentos que alguém pode sentir nessa vida, todos os sentimentos ruins, Jesus ali sentia abandonado naquela cruz, ou se sentindo abandonado naquela cruz. Não foram os pregos que mataram Jesus, não foram as chicotadas, não, que rasgaram as suas costas, que diminuiu a sua resistência, a sua força. Não, foi o pecado, foi o peso do meu pecado, da sua culpa, da minha e da sua culpa. Não foi a coroa do espinho, não foi a lança daquele soldado que transpassou, não. Nada disso provocou a morte de Jesus. Foram os nossos pecados. Pense nas piores palavras que você já disse. Pense nos piores sentimentos de maldade que você já teve. Às vezes aquele sentimento de matar alguém, de esganar alguém. Era esse sentimento que Cristo ali sentia naquele momento. Pense nas piores coisas que você já fez a alguém, que você já cometeu contra uma pessoa, contra outro ser humano. A gente olha aquelas criancinhas, a gente vê essas cenas, não gosto de ver.
pessoas que matam criancinhas afogadas, pessoas que estupram crianças de bebês, e a gente fica indignado. Essa raiva também Jesus estava levando sobre si. E imagine que Jesus também assumir então naquele momento a culpa do estuprador. Ele sentia, ele poderia imaginar. Imagine você, quando você imagina a cena, você já sente, você fica, acha que é repugnante, né? E Jesus, sentindo nele aquela culpa sobre ele, como é que ele se sentia naquele momento? Era amargura, era uma dor intensa que eu e você nunca vai poder calcular. E tudo isso por amor. E aí você imagina o pai e o filho distantes um do outro, privados, já que a relação de Deus com o pai e o filho é uma relação de amor, né? Eu e o pai somos um. Então, eles não poderiam desfrutar mais dessa coletividade, do amor. E aí a pergunta que faço agora, e o Espírito Santo? E o Espírito Santo? Onde está nessa história? Estivemos meditando recentemente sobre o Espírito Santo. Fizemos algumas noites, né? Algumas programações em que refletimos sobre o Espírito Santo. Você pode conferir, Espírito Santo parte 1, o Espírito Santo parte 2. Mas aí, quando nós falamos do Espírito Santo, nós pensamos no outro Consolador, no Paráclito, naquele também que está na consciência das pessoas, daqueles que iam também convencer os pecadores de seus pecados, de aproximar de Jesus. E o Espírito Santo, talvez na obra de convencimento, as pessoas estivessem deixando de reconhecer esse amor, o Espírito Santo tentando colocar na cabeça das pessoas que o Pai o amava, que Jesus o amava, e agora o Espírito Santo observando e vendo as pessoas rejeitando e debochando de Jesus. Eu assisti um filme ontem, tem no YouTube, Caminho da Eternidade, bem interessante, você depois pode assistir. E interessante que algumas pessoas que tentam ser convencidas por Jesus de que ele é amor, até encaixa com o tema de hoje. E tem uns 5 personagens, 5 ou são 6, eu creio que são 6, e que entre eles todos aceitam Jesus menos um. O que mais lhe perturba Jesus, um dos personagens, é a indiferença. Então é isso que eu vou lhe dar, a indiferença. E agora eu fico imaginando muitos naquela época, aqueles que gritavam por Jesus no domingo, aleluia, hosana, bendito que vem no nome do Senhor, tinham abandonado Jesus, ali só tinha algumas mulheres e João, e tinham o quê? Dado indiferença a Jesus, presenteado Jesus com indiferença. Então imagine o Espírito Santo tentando convencer aqueles homens da obra de amor de Deus. Muitos se impressionaram, né? Teve um soldado que disse: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Ali ele estava sendo já convencido pelo Espírito Santo, ele estava dando espaço pelo Espírito Santo, ele estava sendo sensibilizado naquele momento pelo Espírito Santo. Mas a maioria, a humanidade inteira estava sendo indiferentes. Quantos ficaram indiferentes a Jesus durante a sua vida, mas principalmente diante da sua morte? Então me diga uma coisa, sabendo, se relacionando com o Pai e com o Filho da maneira como o Espírito Santo se relacionava, entendendo a obra de amor, o plano de salvação, um plano de entrega, eu fico pensando que o Espírito Santo também sofria. A Bíblia diz em um versículo que Jesus chorou, e eu fico imaginando uma cena que o Pai chora, que o Filho chora e que o Espírito Santo chora diante da indiferença por tudo que Jesus tinha feito por eles. E aqui nós entendemos a junção de Pai, Filho e Espírito Santo, provando o seu amor para com a humanidade. Amém. Podemos resumir
dessa maneira. Jesus entrega o corpo, a sensação física, mas também mental de morte. O pai, a sensação de separação do filho, um outro tipo de morte, a morte da separação. Irmãos, e aí nós podemos partir para os momentos finais, falando dessa questão da indiferença. Mudou muita coisa, fazendo uma aplicação por nossos dias. As pessoas têm a igreja como um lugar social, um lugar para ir quando não tiver o que fazer. Porque quando elas tiverem o que fazer, elas não vão estar aqui. Não é verdade? Tem pessoas que estão aqui à força, muitas vezes forçadas, se não estarem em outro lugar. Talvez assistir a sua série, maratonando a sua série. Talvez aí numa pizzaria. As pessoas às vezes só vão para a igreja, ou às vezes buscam a Deus, e não vem de fato, como disse a canção que cantamos, não vem parar de orar. As pessoas estão sendo do mesmo jeito daqueles homens naquela época de Cristo, sendo diferente ao amor de Deus, tratando Jesus com indiferença. O que vai nos motivar a realmente estar aqui louvando a Deus, assumindo os ministérios da igreja como deve assumir, ou tentando obedecer aos seus mandamentos, estar ofertando na casa de Deus, tudo isso só fará sentido. Fizemos até uma lição bíblica que falava sobre isso, sobre o sentido. Se o que nos impulsiona, se o que nos movimenta para isso, amar o próximo e outras coisas mais, somente o amor de Deus. Eu costumo falar da imagem da cruz. Vamos lembrar? Esse amor que eu recebo de Deus, esse movimento de Deus de cima para baixo, me movimenta em direção ao próximo, em direção à obra da igreja, em direção à missão, em direção ao evangelismo. Esse amor é o que deve me constranger, me movimentar para tudo o que eu fizer aqui nessa terra. Se não for isso, meu irmão, meu amado, meu amigo, que te movimenta, não tem sentido. E eu quero te pedir, quero apelar, não seja indiferente ao amor de Deus. Não resista. Pense em Jesus morrendo ali naquele calvário de dor. Uma dor que já começara na quinta-feira, lá no Getsemane, quando ele suava gotas de sangue. Ali ele já sentiu todos os nossos pecados. Tudo que eu falei, atos repugnantes que nós reprovamos muitas vezes em nossa vida, que só de imaginar você fica com o coração e com a mente pesada, que muitas vezes tem pessoas que procuram terapia para poder vencer alguns medos e alguns traumas. Jesus sentia tudo aquilo ali por você naquele momento. Foi por você. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Amém. Assumir a nossa culpa. Ele comprova o seu amor para conosco. O fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Amém. O amor de Deus, irmãos, é um oceano que nós precisamos mergulhar. É uma escola que nunca se sabe e que sempre tem algo a se aprender. Há um hino, Naldinho, eu não sei se você lembra, a gente já cantou outras vezes, mas diz assim: se em tinta o mar se transformasse, e em papel o céu também, e a pena há de deslizar-se, dizendo o que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno, para esse relato conter. Sublime amor, o amor de Deus. A gente cantava essa música, lembra dela? Oh maravilha sem par, por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. E aí, uma das estrofes, né?
o poeta, o compositor dessa canção, diz assim: se o mar se transformasse em tinta, Jaiane, o mar é grande, tem muita água no oceano, a maior parte do planeta Terra é ocupada por água, né? Mas ele está dizendo assim: se o mar virasse todo tinta, Estezinha, tudo ficasse tinta, e o céu fosse um papel, virasse um papel, o céu é grande, é infinito, pegasse a tinta do mar todinha, secasse o mar todinho, tentando escrever o amor de Deus no papel, que era o céu. Olha a metáfora, olha a poesia. Isso é poesia, isso é poesia, isso é metáfora. Mas é uma metáfora densa, profunda e reflete de fato sobre o amor de Deus. Olha só, Jaiane, pegasse toda a tinta do mar, escrevesse tudo, tentasse descrever. Eu em um sermão, em 30 minutos eu estou tentando aqui falar do amor de Deus. Eu acho que eu não consegui falar 0,01% de nada. Eu posso até tentar sentir, mas talvez eu não consiga reproduzir isso para vocês, traduzir para vocês. Mas imagine, você poderia até pegar um oceano, tirar a tinta do mar todinha, Mas não ia caber não ia descrever o grande amor de Deus. Amém? Amém. Então que Deus possa nos abençoar grandemente, para que nós possamos experimentar cada dia mais esse ousado amor. Quem se encontra com essa pessoa, porque o amor, gente, não é o sentimento, o amor verdadeiro, o ágape, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, é a pessoa do Pai, é a pessoa do Espírito Santo, é a divindade. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nosso verso-chave de hoje. Então, quem se encontra, quem se depara, não resiste. Assim foi com Zaqueu. Zaqueu desce, me convém almoçar em tua casa. Zaqueu olhou para Jesus, mas não conseguiu resistir o grande amor de Deus. Maria Madalena, não te condenaram esses homens? Não, Senhor. Eu também não te condeno. E aquele olhar de piedade, de amor, faz com que ela torne-se uma seguidora de Jesus. Vai e não peque mais. Paulo desceu do cavalo, cego, mas passou a enxergar o amor de Deus. E é ele, uma das pessoas que descreve em poucas páginas da Bíblia, esse grande amor de Jesus. Pedro também não resistiu ao olhar de Jesus, e muitos outros na Bíblia, muitas outras histórias, se formos para a Bíblia, e se formos também para outros exemplos da cristandade, muitos heróis da fé que tiveram a vida transformada e mudada pelo amor de Cristo, que não resistiram ao amor de Deus. Agora pergunta: essas pessoas não resistiram, e você irá resistir a esse amor? Ah, Senhor, me dê só mais uma hora. Ah, me dê só mais alguns minutos, me dê só mais alguns anos, só um tempinho de eu poder ir para a minha última balada. Me dê só mais um tempo, Senhor. Zaqueu poderia ter dito ali: não, Senhor, eu ainda tenho mais uns impostos. Mas não, ele desceu depressa, ele entregou-se a Jesus, entregou sua vida a Jesus. E depois ele disse: tudo que eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E você também tem essa opção. Aí eu vou me batizar no próximo ano, só mais um pouquinho. Aceite e receba Jesus agora. Desça. Assim como Zaqueu desceu da árvore, assim como Paulo desceu do cavalo, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Mas você não precisa recebê-lo simplesmente porque eu estou fazendo esse convite, porque o meu pai ou minha mãe quer, mas é porque eu reconheço quanto Deus me amou, como é grande esse amor, como é ousado esse amor de Deus na minha vida. Então receba esse amor na sua vida. Decida por esse amor nesse momento. Quero chamar Jael aqui para novamente cantar com a igreja
ousado amor. Medite mais um pouquinho nessa canção. Mas onde você estiver, aqui na igreja, do outro lado da tela, mesmo você que já é uma pessoa que recebeu o Senhor Jesus como Senhor, que você possa também dizer: Senhor Deus, obrigado por me amar tanto. Eu não sou merecedor desse amor, mas obrigado. Quero viver em função de Ti, cumprir a Tua vontade, porque o Senhor nos amou primeiro, e por isso que eu quero Te amar. Que seja essa a sua decisão. Amém.